Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa aula 10 de Química e vamos continuar falando sobre alguns efeitos, sobre a rapidez da reação, sobre a velocidade da reação. Nós vamos começar falando sobre o efeito da temperatura sobre a rapidez da reação, tá bom? Imagine então um primeiro exemplo, se nós tivermos então uma caixinha de leite e nós guardarmos ela na geladeira, por alguns dias, ou então se a gente esquecer o leite do lado de fora da geladeira de um dia para o outro, o que vai acontecer com esse leite que não estava na geladeira? Ele vai azedar, Por quê? Porque alimentos guardados na geladeira, que geralmente está a 5 graus Celsius, eles vão estragar 4 vezes mais lentamente do que na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura, ela vai aumentando a temperatura, nós temos então o aumento da energia cinética das moléculas. Lembram que a temperatura ela está associada à energia cinética das moléculas, ou seja, a agitação, das moléculas. E aí o que acontece? Mais moléculas, com energia suficiente para reagir e vão se colidir, Porque nós temos a energia cinética, que é a energia de movimento, tá bom? Então, o que acontece com isso? Nós temos que, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. Então, imaginem, de novo, no exemplo do caso do leite. Se nós deixarmos a caixinha de leite aberta, na geladeira, nós conseguimos ver ela durar alguns dias antes de estragar. Ela dura bastante tempo na geladeira. Agora, se nós deixarmos a caixinha de leite aberta, do lado de fora da geladeira, o que vai acontecer? O leite vai azedar. Por quê? As reações vão ocorrer mais, dentro do leite, e essas reações que ocorrem dentro do leite com o aumento da temperatura levam então a azedar o leite, ok? Um outro exemplo que nós temos é em postos de gasolina. Por que em postos de gasolina nós temos aquela placa de proibido fumar? Ou então eles pedem para não deixar o carro com a chave na ignição também para evitar alguma faísca. Por quê? No posto nós podemos ter vapores de gasolina, Então nós temos já o oxigênio e podemos ter vapores de gasolina no ar. E o que acontece? Para que a reação entre a gasolina e o oxigênio ocorra, nós precisamos aí de uma energia de ativação, certo? Nós já estudamos, Energia de ativação precisa de uma energia a mais. E o que acontece? Se pegar em alguma bituca de cigarro, alguma coisa assim, a reação, então, a energia de ativação aumentará suficiente para que possa ocorrer até uma explosão, de tanto que a reação pode ocorrer muito rápida, com o aumento dessa temperatura. Então, essa faísca seria esse aumento da temperatura, E aí nós teríamos, então, uma velocidade de reação muito rápida. E o que torna ela mais rápida ainda? Olha, nós temos aqui o nosso ΔH, que ele é negativo. Então, essa reação entre gasolina e oxigênio, formando CO2 e água, ela é muito exotérmica, ou seja, ela libera calor. Então, por isso que nós temos as queimadas também, por isso que nós temos a possibilidade delas se alastrarem muito. Por quê? Imagina então que nós já temos lá a matéria pegando fogo, Nós temos então a combustão da matéria e nós sabemos que toda combustão ela é exotérmica, ou seja, ela libera calor. Então aqui nós temos, calor liberado. Então esse calor que vai sendo liberado de combustão, ele ajuda outra matéria, madeira, grama, por fim, uma matéria orgânica a conseguir essa energia de ativação e pegar fogo também. E aí isso vai sendo uma reação em cadeia, tá bom? Por isso que nós podemos dizer que quanto maior a temperatura, maior será a velocidade de reação. E nós temos vários exemplos, Bom, aí eu coloquei aqui em um esquema para vocês que o aumento da temperatura, ele vai indicar o que então? Ele vai indicar o aumento da energia cinética molecular, Então, a energia cinética das moléculas é aumentada com o aumento da temperatura. E por isso, nós teremos, então, colisões entre as moléculas com maior energia. Lembra, gente, que para a reação ocorrer,
nós precisamos de uma energia suficiente para superar a energia de ativação e, com isso, né, seriam as colisões eficazes. Então, com o aumento da temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas. Com isso, aumenta as colisões que ocorrem com maior energia. Então, aqui já tem um combo, né, para energia de ativação. Então, para a reação ser mais rápida. E elas acarretam, então, o aumento da rapidez da reação. Essa foi a parte, então, do efeito da temperatura sobre a rapidez.